Nos últimos anos, a gente vê assim, as relações de trabalho mudando muito, a discussão da uberização é um impasse que até hoje a gente não sabe como é que se relacionar com isso. Né? A gente teve a reforma trabalhista, ataques à justiça do trabalho, né? Já se cogitou muitas vezes em extinguir a justiça do trabalho. E aí, recentemente, agora teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes suspendendo todos os processos que discutem a pejotização, né, a terceirização, né, das atividades fins, e tem gerado uma onda de repercussão em todo o país. Né? Até aqui a Justiça do Trabalho, aqui mesmo, na última semana, fez alguns atos referentes a isso. E eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho por que a Justiça do Trabalho é tão atacada e como é que a sociedade deve acompanhar essa mudança, né? O legislativo, o judiciário deve acompanhar essa mudança das relações de trabalho. Cláudia, a sua pergunta daria aqui um programa inteiro, só ela, porque essa pergunta envolve múltiplas respostas, né? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que, como magistrado, não comento a decisão do ministro Gilmar Mendes, até porque a ela estou vinculado e não há nenhuma crítica à sua excelência na condição de magistrado. Mas eu vou fazer aqui uma avaliação, um panorama que envolve esse maltrato, até porque respondi na primeira pergunta, quando você me perguntou como eu cheguei ao direito do trabalho, eu disse que é essa maltratada instituição. Eu estou nela há 43 anos. E, portanto, eu tenho mais tempo de justiça do trabalho que você de idade. É verdade. E nesse período, nós passamos por vários momentos históricos importantes. Posso dizer, e os dados revelam isto, que é a mais eficiente instituição do Poder Judiciário brasileiro. Todos os dados dizem isso, todos. Sim. Então, nós estamos falando, portanto, de uma instituição que cumpre o seu papel e o faz há mais de 80 anos. Então, não é por baixa produtividade, não é por ineficiência, não é por falta de produtividade, não é por falta de exercer o seu papel dentro do sistema judiciário brasileiro. Então, qualquer crítica sobre o mau desempenho, ela está absolutamente fora dos dados estatísticos que são revelados anualmente no programa que o CNJ tem, Justiça em Números. Então, não é por falta de atuação positiva para a sociedade brasileira. Mas vamos voltar um pouquinho à história. Quando o mundo percebeu a importância de uma legislação que protegesse a pessoa do trabalhador, e aqui abro um parêntese, trabalho só existe porque é uma pessoa que trabalha. O trabalho em si, enquanto elemento imaterial, não existe. O que existe é uma pessoa que produz um resultado, material ou imaterial, ou seja, essa mesa aqui é fruto do trabalho de alguém. Se você pega qualquer objeto, se você pega qualquer elemento da criatividade humana, até a própria, chamada hoje, inteligência artificial, é produto da inteligência humana. Então, não há o trabalho enquanto fenômeno criativo. Há a pessoa que criou intelectual e outra que executou materialmente o produto da criatividade humana, que é conhecido como trabalho. Então, trabalho, portanto, é o fenômeno da produção humana. Então, lá atrás, enfim, no século XIX, quando se pensava muito em uma legislação que esse fenômeno foi percebido, que o direito civil não conseguia resolver sozinho, porque a relação era desigual, os problemas que essa relação jurídica entre duas pessoas criava, o direito que existia, que era o direito que resolvia as situações da vida cotidiana entre iguais, não resolvia, pensou-se numa legislação que depois foi sendo diversificada pelo mundo afora, que protegesse esse fenômeno da pessoa trabalhadora. Daí surge a criação da OIT em 1919 e aí o fenômeno se espalha pelo mundo inteiro. Então não é um problema novo, não é um fato social novo. Essa ideia da proteção à pessoa que trabalha. Não é um fenômeno brasileiro, em primeiro lugar, não é um fenômeno novo, em segundo lugar, é um fenômeno mundial. Isso, a primeira lei que foi criada protegia as crianças do trabalho. A primeira convenção da OIT, a convenção número 1, fixa a jornada de trabalho máxima, duração de trabalho máxima para o trabalho das crianças. Porque, veja, 12 horas por dia era a jornada fixada pela convenção número 1 da OIT. É fixada. Porque naquela época se trabalhava muito mais do que isso. Os teares, enfim, as crianças pegavam sobras de algodão embaixo disso. Então, vamos perceber, porque eu fiz esse curso na história, porque não é um fenômeno novo. O que mudou foi a forma como o trabalho hoje é
é executado esse uso da tecnologia de forma intensiva. E isso gerou a compreensão de que a tecnologia é um fenômeno que está presente no nosso mundo, isso não há nenhuma dúvida com relação a isso. Mas a tecnologia deve ser pensada como algo a serviço da sociedade mundial. Quando se pensou, se você for analisar, ler um pouco mais sobre isso, você vai encontrar vários autores que diziam assim, não, a tecnologia faz com que você trabalhe menos. E hoje é o contrário, você trabalha muito mais. Você leva para sua casa o seu telefone, a sua empresa vai com você, os seus compromissos vão com você. E fala-se muito hoje do direito à desconexão. Então, surgiu um fenômeno novo chamado de uberização da economia. Um neologismo traduzido pela uma das empresas que atua nessa área, as chamadas empresas ou trabalho plataformizado. Se nós formos perceber, do ponto de vista da estrutura com que o trabalho se realiza, o que você encontra ali? Você encontra uma empresa que faz o papel entre quem trabalha e quem é o fruto desse trabalho. Ela intermedia a prestação de serviços, porque ela não executa por si só o serviço. Ela precisa de mão de obra para fazer com que o trabalho, o produto dela, que é fazer com que essa conexão exista, seja realizado. Então, se eu tirar o elemento humano, essa empresa não vai para canto nenhum. Ou seja, não há um fenômeno, não temos ainda no mundo inteiro, e certamente talvez nem vejamos isso, os carros inteligentes, os veículos inteligentes, sejam carros, sejam veículos aéreos e até marítimos, que levem tudo que se precisa mover a economia mundial, fora em zona rural e zonas mais, enfim, distantes, sem a figura humana. Então, o que aconteceu nos últimos anos foi o uso intensivo da tecnologia no mundo do trabalho. Mas se você verificar, por exemplo, na indústria automobilística, isso já aconteceu algumas décadas atrás. A robotização da indústria automobilística. O que aconteceu? A mutação do processo daquela indústria. A gente já estudava isso como Fordismo, né? Fordismo, exatamente. Depois terrorismo, Fordismo, depois toyotismo. Um uso intensivo de tecnologia na indústria automobilística. Mudou a forma de produzir, mas o automóvel continuou sendo produzido. Mas a grande questão agora é, primeiro, essa ideia disseminada, generalizada do empreendedorismo. As pessoas venderem a ideia de que todos nós podemos ser empreendedores, de nós mesmos. E transmitem a ideia, primeiro, da juventude eterna. Porque as pessoas não vão adoecer, as pessoas não vão se acidentar, as mulheres não vão engravidar. Todo mundo acha que é muito bom ser MEI, microempreendedor individual. CEO de MEI. Exatamente, CEO de MEI. E entende porque isso lhe dá uma falsa liberdade de trabalhar. Por que falsa liberdade? Porque ele entende que é livre para trabalhar a hora que ele quiser. Perfeito, isso é um fato. Mas, em primeiro lugar, o trabalho por produção sempre existiu. Trabalho vinculado a resultado, sem vinculação direta ao horário. Então, é um equívoco pensar que nunca houve empregado vinculado a fenômeno que é remunerado por produção. Se você for indústria calçadista no interior de São Paulo, você vai ver que muitos empregados trabalham em casa há décadas. Então, não é um fato condicionado a um resultado, a uma forma única de trabalhar. Primeiro ponto. Mas eu quero voltar à ideia de MEI. Então, você passa pela rua e vê um entregador, aqui em Salvador, pedalando uma bicicleta, nas ruas que nós conhecemos, ladeira acima, ladeira abaixo, né? E essa pessoa está sujeita ao risco dela própria sofrer um acidente e não ter nenhuma proteção previdenciária. Porque essas pessoas... Não são ladeiras, né? Ladeiras, becos, escadas, bem lembrado, bem escadas. E agora, por exemplo, nesse período que nós estamos passando de chuvas intensas, há uma cena que você vai encontrar na internet, muito interessante, foi uma fotografia que ganhou o mundo e tornou-se muito referenciada, que é numa das chuvas aqui de Belo Horizonte, um entregador atravessando uma enxurrada com isopor de uma dessas empresas atrás, nas costas, para entregar, que ele queria cumprir a sua tarefa, e receber R$5 ou R$7 por entrega, ou R$10 por entrega. Então as pessoas pensam que essa pseudo-liberdade de estabelecer o horário de trabalho, quanto vai trabalhar, não digo nem para quem, porque esse universo é muito centralizado de tomador de serviço, lhe dá essa condição de empreendedor. Isso é um equívoco, porque essa pessoa tem que compreender que, vejam, essa pessoa não recolhe previdência em regra, porque já ganha muito pouco. A retenção salarial, a retenção da contribuição previdenciária que é feita quando você é empregado, é exatamente para isso, é compulsória, para que a pessoa tenha proteção e possa proteger os outros. Eu vi uma informação recentemente que o Brasil, a relação previdenciária entre trabalhadores e segurados da Previdência era de 14:1 no passado, ou seja, 14 pessoas trabalhavam para custear os benefícios de um. Hoje é 1,7:1.
Isso não vai se sustentar, porque Não. é preciso que haja essa massa de contribuição previdenciária para que o sistema de seguridade social funcione. Muitos trabalham, e sempre é assim no mundo, a pirâmide é uma base de contribuição grande para uma pirâmide, para um vértice cada vez menor, um vértice menor de pessoas que têm benefícios de seguridade social. Então, esse empreendedorismo de ocasião, as pessoas acham que querem trabalhar como empreendedores. Mas a primeira oportunidade que ela tiver de um acidente do trabalho, que é muito comum nesse ramo de teleentrega, em que se você entrar aqui no Hospital Sara, pode perguntar e você pode pesquisar, você vai encontrar que o maior índice de internados de acidentes de motocicletas. Porque todos os dados mostram isso. A proporção de motociclistas em relação a acidentados graves, especialmente, é muito grande. Então, quem é que vai bancar essa permanência dessa pessoa no hospital? O fato de não trabalhar. Hoje, se você é empregado, sofre um acidente de trabalho, a Previdência Social banca o seu benefício previdenciário. Então, essa falsa ideia do empreendedorismo também está embutido esse fenômeno da uberização. Então, é um fenômeno complexo. O terceiro elemento é o fenômeno da pejotização. Qual é a nossa grande discussão do ponto de vista acadêmico apenas? Claro que já disse que no âmbito judiciário ninguém se discute. É porque o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu a terceirização de serviços, enfrentou um único debate. Se era possível terceirizar a atividade fim ou a atividade meio. Por quê? Desculpe. Se era possível terceirizar também a atividade fim, porque meio já existia autorizado na nossa jurisprudência do TST. O que existia era um debate sobre isso. A terceirização pode alcançar a atividade fim? O Supremo entendeu que pode. Decisão tomada, decisão cumprida. Ninguém discute o contrário hoje. Mas daí, terceirização envolve a lei de 74, portanto não é uma lei nova, uma relação triangular sempre. Uma empresa que contrata, outra empresa que tem seus trabalhadores. Ou seja, o trabalhador temporário, por exemplo, ou o trabalhador de vigilância, que é um exemplo muito comum, que não precisa nem ser temporário, você tem empresa de vigilância, tem toda uma atividade regrada pelo Ministério da Justiça, da Polícia Federal, etc., que é contratada por uma outra empresa, portanto, em relação interempresarial, e a empresa de vigilância fornece para o tomador de serviço os seus vigilantes. Pronto. Se um vigilante não vai em determinado dia, a pessoa substitui e o serviço continua a ser prestado. Você não tem aqui o fenômeno, por exemplo, da pessoalidade em relação ao tomador de serviço, porque o empregado sempre é contratado em função do que ele é para o seu empregador. Então, essa relação triangular, você não encontra a pejotização. A pejotização é a pessoa. Então, qual é o debate hoje? Retirou-se esse fenômeno interempresarial e, portanto, um triângulo para haver uma relação indireta. Só que essa relação indireta é revestida de uma figura que é o empreendedor de si mesmo. Então, é alguém que ele próprio é uma pessoa jurídica e que é contratado por uma outra empresa diretamente. E essa discussão que se estabeleceu hoje não é um fenômeno novo, esse neologismo chamado pejotização revela este fenômeno. Se você pesquisar, na França, por exemplo, tem um caso muito famoso de uma empresa francesa, mas você vai pesquisar isso, vai encontrar, que houve um problema sério, inclusive, de adoecimento mental, casos graves. Portanto, não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno novo. Então, o direito do trabalho se situa nesse contexto, porque a forma de proteção não é porque o juiz de trabalho queira proteger A em relação a B, é porque o direito do trabalho surgiu para proteger, porque a relação é desigual. Então, se você bota Maria, João, Pedro, Francisca, Cláudia, Cláudio em face de uma... Isso não é uma visão estereotipada que a empresa é ruim, ao contrário. Sem empresas, não há emprego, sem dúvida alguma. Mas é preciso que haja essa compreensão que a empresa também só existe, só pode exercer a sua atividade se houver pessoas que trabalhem para ela. Então, e essa discussão está nesse fenômeno exatamente por conta disso. E o impacto é muito grande, porque só ano passado, por exemplo, os dados apontam isso, são cerca de 450 mil processos no Brasil discutindo, de alguma forma, essa nulidade do contrato de trabalho. E veja, Cláudia, há um artigo na CLT, artigo chamado artigo 9º, que ele já existia numa lei antes da CLT existir em 1943. Portanto, não é um artigo novo, que diz assim, toda a interpretação que objetivar, impedir ou fraudar a lei trabalhista ser aplicada é nula. Então, se eu faço um contrato escrito em que está revelado nesse contrato ali que eu seja um estagiário, por exemplo, e que não houver acompanhamento pela instituição de ensino, não houver atividades compatíveis com o curso que eu faço, por exemplo, que não houver acompanhamento pedagógico,
que não houver uma formação profissional direcionada àquela atividade, em que eu simplesmente substituo a mão de obra, não é o arcabouço formal do contrato, não é o papel que diz que o contrato é a realidade que diz o que o contrato é. Mas não sou eu quem o diz. Quem já disse isso há muitos anos, desde os anos 40, o professor Pimpedê tem uma obra sobre isso. Há um autor uruguaio muito famoso, chamado Américo Pá Rodrigues, que tem um livro clássico sobre isso. E o Supremo Tribunal Federal também disse isso em julgamentos, em ações de inconstitucionalidade, que a lei do salão parceiro, por exemplo, o Supremo disse isso. Quando houver uma pseudo-parceria, uma falsa parceria, em virtude da realidade, prevalecerá o contrato de trabalho. Então, veja, é um fato complexo, sem dúvida alguma, porque a realidade é muito dinâmica. Eu vi ontem, se você perceber, você vai ver que a Universidade Alagoana Federal está contratando jardineiros como mês. Você tem garçons como PJ, você tem garis como PJ, você tem professores como PJ. Então, veja, todo mundo é empreendedor nesse país. É preciso que se pense um pouco sobre isso.